Paz do Senhor, amada igreja, que Deus neste momento possa estar penetrando através do seu Santo Espírito aí no seu lar, onde você estiver, participando desta aula de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição bíblica de jovens da CPAD, que tem como título Os Bons e Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. A Bíblia está recheada realmente de bons exemplos, mas também tem muitos maus exemplos para nos mostrar as consequências daquilo que se faz contrário à vontade de Deus. Então, não é apenas mostrando grandes heróis, mas mostrando pessoas também que erraram e, por isso, pagaram um alto preço diante do seu erro, diante de suas atitudes contrárias às atitudes designadas por Deus. E nós estamos na lição de número 3, que tem como título Quando a chamada de Deus não faz diferença. Os filhos de Eli. Nós conhecemos bem essa história, mas nós vamos ler esse texto básico que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, nos versículos de 27 a 30. Apenas esses 4 versículos para darmos base bíblica àquilo que nós vamos estar ensinando nesta manhã. E eu quero que você, em primeiro lugar, você prepare bem o seu ambiente, enquanto eu vou fazer leitura, enquanto a gente vai memorizar um versículo de memorização, que é praxe nossa de fazermos no início dessa aula. Eu quero que você prepare o seu ambiente, mesmo se você estiver tomando café agora, mas deixa a sua Bíblia aberta do lado para você conferir aquilo que nós vamos falar, alguns textos bíblicos que eu vou estar citando. Eu queria que você também olhasse. Nós não estamos aqui para alienar a sua cabeça. Outra coisa, o estudo bíblico, ele só tem diferença na nossa vida quando esse estudo pode ser botando ele em contemporâneo à nossa atividade hoje. Nós temos que pegar aquilo que ocorreu e trazer para o nosso tempo e ver e fazer a aplicação pessoal desse estudo para que ele faça efeito em nós. Não adianta nós conhecermos a Bíblia e não trazer para a nossa vida prática, do dia a dia. Não atualizar esse texto com a nossa prática, as nossas atitudes no dia a dia. Não vai fazer diferença. Porque nós vemos lá em Tiago, fala que o diabo ele crê que estremece. Ou seja, ele conhece, porque ele também está lá desde lá a fundação de tudo, antes do mundo ser criado, ele já existia, pois ele era um anjo de luz, estava junto com Deus e se rebelou contra Deus, pois em algum momento da sua vida, ele, por ter livre-arbítrio, como todos os anjos celestiais têm livre-arbítrio, ele tentou usurpar o trono de Deus, daquele que não tem princípio nem fim, o alfa e o ômega, aquele que está sobre todas as coisas, que já existe de eternidade a eternidade, ninguém sabe o princípio de Deus. Mas ele, utilizando do seu livre-arbítrio, em algum momento da sua existência, ele quis afrontar Deus, ele quis usurpar o lugar de Deus. E aí todos nós sabemos da história que está relatado lá no livro de Ezequiel. Ele foi lançado, arremessado e foi expulso da habitação do Altíssimo. E aí vem todo esse antagonismo entre o bem e o mal, o bem ditado por Deus, pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, enquanto o mal, Lúcifer, com toda a sua miríade de anjos caídos, tem, até hoje, tentado estar contrário a Deus e tentando frustrar os planos de Deus. E nós vemos nessa lição aqui exatamente os planos de Deus sendo frustrados pelo adversário. Quando Deus, lá no princípio, ele criou
uma das tribos de Israel, a tribo de Levi, que não teria direito à terra como herança, porque ela deveria habitar no meio de todas as outras tribos para serem os profetas, para serem os sacerdotes, aqueles que fariam o serviço do templo em todas as tribos, as outras 11 tribos. No entanto, Deus escolheu Eli, que era da tribo de Levi, e os seus filhos, que também eram chamados, porque Deus, no princípio, disse que todos daquela geração serviriam no templo como sacerdotes, e os filhos de Eli, nós falamos muito do pecado deles, mas nós temos que observar também o problema de Eli, que não deu muita confiança àquilo, às práticas nocivas, às práticas contrárias às ordenanças de Deus dos seus filhos. E ele não impôs limite aos seus filhos. E os filhos, claro, tendo essa brecha, essa lacuna de autoridade do pai sobre a vida deles, eles enveredaram para aquilo que não era a vontade de Deus, que era perfeita desde o princípio, é perfeita desde o princípio. Mas, onde tem a mão do homem, existe também as consequências, as diferenças e os erros, a secção do plano ou da aliança de Deus, porque tem a mão do homem, que é falho sempre e sempre é tentado pelo maligno. Então, vamos ler esse texto antes de passarmos para o slide da conferência do versículo a ser gravado. Vamos ler esse pequeno texto, esses 4 versículos, que está em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo de número 27 ao 30, que diz assim, o versículo 27, 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 27. Diz assim, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Mas por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Na versão bíblica que foi utilizada no comentário da revista que estamos estudando, ele diz nessa última parte do verso 30, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos, que é o mesmo que desmerecidos, ou não merecerão mais a minha promessa, ou a minha bênção. Então, nós temos aí o texto, nós vamos, em alguns momentos, recorrer a esse texto, e vamos andar aqui para o nosso versículo de memorização. Nessa lição, nós veremos os filhos de Eli ficaram conhecidos por desrespeitarem a santidade de Deus no ofício sacerdotal e procuraram, de maneira sórdida, satisfazerem seus desejos pessoais. Então, nessa lição agora, nós vamos ver um mau exemplo de 2 sacerdotes que tinham chamado de Deus, tinham promessa de Deus, mas não souberam, não alinharam as suas vidas com os propósitos de Deus quando fez a chamada
da sua tribo, desde os pais do seu pai. Aqui nós temos o nosso texto para memorização. É o versículo 30, mas só a última parte do versículo, não está o versículo todo. Aqui diz, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, as que me desprezam serão envelhecidos. Aqui houve um pequeno erro de digitação, faltou um Rzinho aqui, mas aqui em desprezam, mas dá para entender bem. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo de número 30. A gente tem que frisar bem que aqui só é a última parte, a parte B desse versículo, que diz, mais uma vez, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão envelhecidos. Amém? Esse é o nosso texto de memorização, depois você pode repetir esse texto ao longo desse estudo, até para que a gente fique bem gravado na nossa mente. Bom, aqui no primeiro item dessa lição, o autor da lição, o comentarista, ele colocou uma chamada dizendo a chamada sacerdotal esquecida. Está em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo de número 12, que diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Belial quer dizer desprezível ou sem valor. Ou seja, eram os filhos de Eli sem nenhum valor, tá? Ou desprezível. Porém, e não, porque eles não se importavam com as coisas do Senhor. Pelo contrário, só tinham olhos para si mesmo. Então, andando na frente aqui, tem o item A da primeira chamada, falando sobre a família de Eli. A família sacerdotal, ele tinha 2 filhos educados dentro do ambiente onde era realizado o culto do Senhor. No entanto, esses mesmo que foram criados ali e tinham um irmão adotivo, eu posso dizer, chamar de irmão, uma vez que Samuel foi criado com eles, dentro da casa deles, ali em Siló, onde Eli habitava, e criou seus 2 filhos. Só que Samuel era bem mais jovem, criança, e eles já estavam usando a vestimenta sacerdotal. Eles não pode dizer que eles tiveram um tratamento diferenciado. Na verdade, eles realmente desprezaram o culto. Eles achavam que eles, na posição que eles tinham direitos a mais do que os outros. Então, nós vemos aí que não basta nascer de uma família que teme e serve a Deus. É preciso que cada geração tenha sua própria experiência de fé com o Todo-Poderoso, que tenha a oportunidade de conhecer e viver o Evangelho de Cristo, ter seus pecados perdoados e suas vidas mudadas. Eu quero dizer que não basta você ser filho de crente, não basta sua esposa ser crente, não basta o seu marido ser crente, os seus filhos serem crentes e você viver uma vida indigna ou mundana, que você vai estar sendo agraciado pelo poder de Deus ou principalmente pela salvação. Você pode até estar na aba, ser abençoado, assim como Ló, que foi abençoado enquanto viveu junto de Abraão. A partir do momento que ele se afastou do seu tio Abraão, todos sabem a derrota que foi a derrota de Ló. Então, a salvação ela é individual e cada um que tem o seu chamado tem que alinhar com a vontade de Deus dentro do chamado que foi proposto. No item B,
o nosso comentarista ele fala de sacerdotes do Senhor em Siló. Olha, Ofni e Finéias, esses dois filhos de Eli, são mencionados como sacerdotes do Senhor em Siló. Vocês podem ver aí no capítulo 1, no versículo 3 do primeiro livro de Samuel. Quer ver? Vamos ler esse texto. Está aí no capítulo 1, no versículo de número 13, que está dizendo assim: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Isso era exatamente em Siló. Muitos historiadores, eles afirmam que a primeira capital, realmente, de toda, do capital espiritual, ou a capital desse período de governo teocrático em Israel, ou dos hebreus, foi em Siló. Porque nós vemos que desde Samuel e talvez até antes de Samuel, Siló era a referência. Nós vemos aí alguns textos, como no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo de número 14, onde diz aqui, ó, e metia ou na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, assim se fazia a todo Israel que ia ali em Siló. E também lá em Josué, também, no capítulo 18, verso 1, também fala de Siló como o centro espiritual de todo Israel nesse período. E vários fatos, com Eliseu também, ele sempre ia a Siló sacrificar e passava perto ali em Sunem, perto da casa daquela mulher sunamita, e ele também estava se direcionando a Siló. Então, nós vemos que Siló era mais ou menos uma cidade no centro centro espiritual de Israel. E é interessante porque Finéias, esses dois filhos de Eli, eles estavam como sacerdotes ali em Siló. E toda vez que Israel ia a Siló sacrificar todo ano, na época do sacrifício, eles praticavam coisas horríveis ali em Siló, desrespeitando totalmente aquilo que Deus havia determinado. No item C, o nosso comentarista fala sobre os filhos de Belial. A palavra Belial traz a ideia de coisa ou pessoa inútil. A palavra, ela diz que aqueles moços eram filhos de Belial. Está lá no verso 12, que a gente já leu. E essa palavra Belial significa mesmo uma pessoa inútil, uma coisa inútil, estaria classificado como um filho de Belial. O curioso é que Eli, pai desses sacerdotes, tenha considerado que Ana, a futura mãe de Samuel, estava bêbada. Olha só a ideia, porque ele estando dentro do templo, como é que ele poderia? Ou seja, provavelmente ele já convivia com isso, pessoas bêbadas dentro do templo, porque ele olhou para ela e quando via ela mexendo com os lábios e não ouvia sair sussurro da boca dela, ele imaginava que ela estava bêbada. Certamente ele já tinha algum tipo de experiência. Então, pelo que a gente vê dos filhos dele, ele já negligenciava até o trabalho no templo, quanto mais a seus próprios filhos. Quer ver? Pensa um pouco aí, pense nisso. Mais do que receber uma chamada da parte de Deus para exercer um ministério, é importante estar dentro dos padrões dele para exercer esse chamado. Então, não adianta você ter apenas o chamado. Quantos têm o chamado e desprezam ou fazem deliberadamente aquilo para o que foi chamado negligentemente? Então, não basta ter o chamado. Tem que alinhar com os padrões de Deus que fez o chamado. Temos um ponto
muito importante em toda essa lição. Deus, ele fez questão de classificar os filhos de Eli como filhos de Belial, pessoas que se tornaram inúteis para a chamada que receberam de Deus. Ou seja, o próprio Deus já os classificou, disse, olha, filhos de Belial. Ou seja, são totalmente inúteis para aquilo que eu chamei. Esses não servem. E você vai ver que depois disso, quem Deus chama? Samuel, que nem era da linhagem de Levi, mas aquilo que nós vemos nos dias de hoje. A obra é de Deus e ela não para. Se um não quer, tem pessoas que Deus levanta querendo fazer a obra. Então vamos lá. O segundo item, ele fala sobre o desprezo para com as coisas de Deus, que está lá em 1 Samuel 2:16, que diz assim: se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia, não, porém has de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Ou seja, eles faziam desrespeitando aquilo que Deus havia determinado, o ritual, o rito que Deus havia determinado nos sacrifícios a ele. E no primeiro item desse tema, vem o desrespeito com a oferta do Senhor. Então, quando o hebreu trazia uma oferta de animais, os sacerdotes tomavam da oferta antes mesmo de ser dada ao Senhor. Um dos momentos mais sagrados no culto cristão é aquele em que honramos a Deus com nossos dízimos e ofertas. Olha só o que ocorre. Ciente de que o nosso ato de fé é importante para a manutenção da casa de Deus, é também uma forma de mostrar que não somos dominados pela ganância. Ofne e Finéias pegavam para si a gordura, a parte que era destinada ao Senhor para ser queimadas. Hoje nós vemos muitos se locuplitando, muitos enriquecendo às custas de dízimos e ofertas, e eles até induzem as pessoas até a ofertarem e dizimarem mais do que eles até podem. Tomando, nós vemos aí tantos exemplos. Isso é um desrespeito com a oferta do Senhor. Isso é locupletar. São filhos de Belial os que assim se comportam. Então, no segundo item, nós vemos aqui no segundo item, o nosso comentarista fala da vida violenta. Nós já vemos aí no verso 16, nessa parte B, quando eles diziam, olha, se não nos entregar, vamos tomar a força. Então, eles forçavam as pessoas a fazer o que eles queriam. Não tinha como, as pessoas iam ali e isso causava tristeza, né? Quando ele dizia, olha, se não por força tomarei, eles forçavam as pessoas a fazer o que eles queriam, era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor. Porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aqueles moços fizeram suas regras pessoais no culto, não para adorar o Senhor, mas para se beneficiar das ofertas que eram trazidas pelas pessoas. Hoje nós vemos tão perfeito isso ocorrendo também no meio cristão. Na terceiro item desse tema, vem a vida imoral. Além deles fazerem isso, que já era um pecado horrível diante de Deus, eles também ainda, olha só, eles prostituíam. Eles aproveitavam-se da posição para satisfazerem seus desejos pessoais. No verso 22 desse segundo capítulo, a Bíblia nos fala, olha, era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles não eram, eles forçavam as mulheres, eram como se fossem estupros. Todas as mulheres que serviam ali na porta do templo ali, eles arrastavam, e dali mesmo, naquele ambiente, um ambiente sagrado, eles faziam, eles tomavam elas e deitavam-se com elas.
É impressionante como eles desonravam o chamado que Deus havia feito na vida de toda aquela família, de toda aquela tribo de Levi. No terceiro item, vem aí as consequências de se desprezar a Deus. É o que nós vamos ver, porque no primeiro fala, perderam a vida. Então, olha só, após ouvir de Samuel todas as palavras ordenadas por Deus, Eli disse: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Ou seja, ele próprio, ele não tomou nenhuma posição, ele não se mexeu. Mesmo Samuel, falando ali, sendo profeta na vida de Eli, falando com Eli o que ia acontecer, o que estava acontecendo, mostrando, Eli falou: fazer o quê? Deus faça conforme parecer bom aos seus olhos, eu não tenho. Ou seja, ele próprio se omitiu de ir lá nos seus filhos, corrigi-los, impor limites. Ele não colocou limites. Quantos de nós hoje erramos na criação de nossos filhos, ou mesmo na condução da igreja, na condução das ovelhas, porque não impomos o limite necessário de vida cristã, o limite necessário para preparar os nossos filhos para o mundo. Nós sempre queremos preparar o mundo para os nossos filhos. E aí é onde incorremos no grande erro de Eli. Que Eli, na época, você vê que Deus falou, usou o profeta, falou com ele, e ele disse: Senhor, fazer o quê, né? Faça o que parecer bem aos seus olhos. Então, nós vemos a omissão de Eli. E com isso, os seus filhos perderam a vida. E ele próprio, conforme a história, quando ele soube da notícia também, ele cai, quebra o pescoço e morre também diante daquela circunstância. No segundo item desse tema, vem: eu honro os que me honram. É exatamente aquilo que está no nosso versículo de memorização, na segunda parte do verso 16, onde diz, do verso 12, né, do nosso versículo de memorização, onde diz, no verso 30, na parte B do verso, onde diz: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. Então, é exatamente o que está aí Deus falando através do profeta. Então, os que são chamados para o ministério, eles devem cumprir a sua chamada. Olha o que diz lá, cumpriu sua chamada com sobriedade. Olha o que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 5. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 5, a palavra do Senhor diz o seguinte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe o que é isso? O Novo Testamento confirmando aquilo que Deus buscou honra naqueles homens e não encontrou. E ele diz: olha, eu só honro os que me honram. Muitas vezes nós pensamos que Deus desonra porque está no caráter dele. Não. Deus, ele não desonra, ele deixa de dar honra. Ele deixa de dar honra àquele que também não honra a Deus. É o mesmo que você imaginar que você, sendo infiel, você vai estar sendo gabaritado à fidelidade de Deus. Deus é fiel o tempo todo. No entanto, nós, pela nossa infidelidade, nós nos tornamos descredenciados a alcançar a fidelidade de Deus. Mas pela nossa infidelidade, não é porque Deus deixa de ser fiel. Mesmo aqui, não é que Deus deixa de honrar. Simplesmente, nós, ao desonrarmos, ao não dar honra a Deus, ou querer a honra para nós mesmos, nós estamos desprezando a honra que Deus tem para nos entregar. Então, é isso que está nesse texto, e nós temos que estar atento a essas palavras. No terceiro item, Deus chama Samuel. Irmãos, é interessante, porque no verso 26 fala dessa chamada. Samuel ainda criança. Então, crianças, elas precisam e podem conhecer a Deus desde tenra idade, como foi
com Samuel. Nós sabemos que muitos acham que criança, eu já vi pessoas, meu filho é muito pequeno, eu levo para a igreja, ele fica atrapalhando, ele joga. Olha, a criança, você tem que encaminhar. Você sabe onde Samuel dormia? Na presença de Deus. Ele dormia no mesmo cômodo onde estava a arca da presença de Deus. E mesmo assim, Samuel não conhecia. É o que eu sempre falo. Não basta você ter nascido em um lar cristão. Um dia você tem que arrepender de seus pecados, porque o pecado nosso, ele é original. Todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus. Um momento da sua vida, você tem que negar a esses pecados, tem que se converter, tem que confessar Cristo como seu Salvador. Eu nasci no Evangelho. Eu tinha 6 anos de idade quando meus pais se tornaram evangélicos. E eu, depois dos meus 16, 17 anos, eu andei por caminhos diversos e por mais de 30 anos eu fiquei no mundo. Quando eu voltei, eu nasci no Evangelho, eu cresci dentro da igreja. Então agora é só voltar e um dia foi alguém na minha casa e falou: olha, Deus mandou vir aqui, porque você ainda não confessou com a sua boca que Jesus morreu na cruz para te salvar. E eu já era evangelista nessa época. E meu ministério estava travado, porque eu não havia ainda confessado. É necessário que se confesse Cristo como Salvador. Está aqui, Samuel foi prometido. Ana fez um voto que se ela concebesse, ela daria o filho. Quando o filho desmamou, nos 4 anos de idade, levou, entregou para Eli. Eli colocou ele para dormir na sala, lá onde estava guardada a arca. Nós vemos esse menino crescendo, mas ele precisou de receber o chamado de Deus. E quando Deus chamou, ele não reconheceu a voz de Deus e foi orientado por Eli para dar a resposta. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Ou seja, não bastou ele ser filho da promessa, filho de um voto, ser entregue, dormir na presença de Deus. Ele não conhecia Deus, ele não tinha o chamado de Deus. Aí, quando Deus chamou, ele não reconheceu a voz de Deus. Então, leve seu filho, ele vai receber também o chamado na hora correta. Tu quer ver uma coisa? Pense nisso. Deus deixa de realizar a sua obra por causa das pessoas que o desonram? Pensa. Deus deixou de abençoar Israel porque Ofni e Finéias eram filhos de Belial? Não. Ele não deixou de abençoar a nação de Israel. Ele levantou outro, que era até de uma outra tribo. Aquele filho de Ana, um Elcana, chamado Samuel. E Samuel deu sequência ao governo teocrático. Nós vemos que Samuel foi exatamente aquele último juiz, aquele que que fez a transição entre o governo teocrático e o governo já reino de Israel, já com Saul. Ele foi o último desse governo teocrático. Então Deus não deixa de honrar aqueles que têm direito a essa honra por conta do desvio de comportamento, de personalidade daqueles que deveriam ter. Olha só, uma coisa bem interessante, um ponto muito importante. Deus levanta outras pessoas que o honrem, a fim de que o seu nome seja glorificado e a sua obra seja continuada. Não para, a obra não para. Hoje estamos na direção, estamos na responsabilidade da Igreja de Deus no condomínio Beija-Flor. O dia que nós sairmos dali, Deus vai levantar outros para dar sequência. A obra não vai fechar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que Deus estabeleceu na terra. Não vai fechar, porque Deus há de levantar homens que o honram ou mulheres que honrem o seu nome. E o seu reino continua entre nós e o seu reino continua glorificado. Para concluir, existem muitos lobos em pele de cordeiro pastando nos rebanhos do Senhor. Muitos filhos de Belial nos arraiais cristãos. Por isso, todo cuidado é pouco. Não se deixe seduzir por qualquer coisa que, tendo aparência de santidade, é uma armadilha do diabo.
O único antídoto para falsos cristãos e artimanhas malignas é o Espírito Santo. Somente ele nos instrui nos caminhos da vida. Comece a estar mais atento. A palavra do Senhor diz lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, fala que muitos cristos aparecerão e dizendo, eis aqui está Cristo, eis aqui está. Não vá atrás, não vá, porque tudo que passar da palavra, está lá nas cartas paulinas, seja anátema, o que passar dessa palavra. Cristo ele já veio, agora ele só vai vir nas nuvens, nessa primeira vinda, e os seus anjos tocarão as trombetas e recolherão a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E é essa a nossa esperança e é essa a nossa fé, que Deus um dia há de nos tirar dessa vida. Talvez ele nos tire individualmente, chame individualmente, mas também pode ser que em algum momento agora, porque está tão próximo, está tão nítidos os sinais, até o acordo de paz entre árabes e Israel já foi firmado, que seria um grande sinal da volta de Cristo. Nós estamos às portas da volta de Cristo. Quem sabe pode ser hoje. Por isso, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, eu quero orar. Orar neste momento, orar por sua vida, pela minha vida. Orar para que nós olhemos, porque tem um ditado muito certo, que o inteligente, ele aprende com os próprios erros. Mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros, pelo erro dos outros. Aqui nós mostramos 2 sacerdotes totalmente errados, que perderam a vida como consequência do seu erro. E nós não podemos fazer isso. Vamos aprender, vamos ser sábios, vamos aprender pelo erro desses 2. Eles erraram em não honrar o serviço de Deus, do Senhor, do nosso Senhor. Eles erraram em tratar com leviandade o seu sacerdócio, o seu chamado. Se você tem um chamado, assim como eu tenho um chamado, se nós também não honrarmos esse chamado, nós seremos envelhecidos. Que Deus possa estar agora entrando na sua mente, no seu coração, para trazer a transformação e a valorização no chamado que Deus fez a você. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu entro, ó Deus, na tua presença para te agradecer, louvar, bendizer o teu nome, pois a tua presença é muito nítida, Pai, aqui onde estou, em todos os lugares onde essa palavra chegar, aos ouvidos de quem ela chegar, certamente o Senhor vai estar fazendo com que essa palavra não retorne vazia, que venha que antes de prosperar aquilo para o qual ela for lançada. Que a tua graça, Pai, esteja sobre a vida de cada ouvinte, cada um que assistir, cada um que ouvir, cada um que participar, Senhor, possa ser impactado por essa palavra. Eu oro a Ti, Senhor, crendo que o Senhor há de trazer o convencimento dessa palavra aos corações, através do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, agradeço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te abençoar com a bênção dos apóstolos. Você pode agora, em reverência, estender a sua mão, receber essa bênção e guardar na sua mente, no seu coração. Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora até a eternidade. Você possa dizer amém. 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 Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.